Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Henrique e estou aqui para mais uma aula de História com vocês para um tema super importante, as constituições republicanas do Brasil. Primeiramente, vamos tentar compreender o que são constituições. Constituição ou Carta Magna, elas surgiram a partir do movimento constitucionalista lá no século XVIII, fundado a partir do pensamento iluminista, e os primeiros países, as primeiras nações a possuírem suas constituições foi a França, no contexto da Revolução Francesa, e os Estados Unidos, no contexto da independência, né? Então nós temos aí os dois países pioneiros na construção de suas cartas constitucionais. Uma Constituição é a lei fundamental de um país, pois nela constam todos os princípios que regulam o funcionamento do Estado, a atribuição dos poderes, sua estrutura e seu funcionamento. Então, uma Constituição, por exemplo, se é uma ditadura ou se é uma democracia, está lá na Constituição. Da mesma forma, se é uma monarquia, está na Constituição. Se a escravidão for permitida, está na Constituição. Se os estados brasileiros, estados com E minúsculo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Mato Grosso, se os estados brasileiros têm maior ou menor autonomia para criar as suas próprias leis, isso também consta na Constituição. Se existe censura, se existe liberdade de organização partidária, também são características que constam nas Constituições. Portanto, a Constituição é a lei fundamental que estrutura toda a organização jurídica e social de um país. Então, as constituições, elas são praticamente uma das principais características dos estados contemporâneos, que se fundaram após a Revolução Francesa. E as constituições, normalmente as constituições democráticas, elas prevêem que o poder do Estado é dividido em três: poder legislativo, o que faz as leis, o parlamento, poder executivo, o poder que realmente administra o governo em si, e o poder judiciário, que tem a função, né, de julgar as leis e fiscalizar os outros poderes. Então, dentro de uma democracia, os três poderes são independentes entre si e são equivalentes entre si. O que significa isso? Um poder não manda mais que o outro e um poder não pode interferir na decisão do outro poder. Por exemplo, se o presidente da República, que é o poder executivo da União, né, o poder maior da nação, executivo, ele não pode interferir, por exemplo, numa decisão do presidente da Câmara, do presidente do Congresso Nacional. Por exemplo, são dois poderes independentes: o presidente do Poder Executivo, o presidente, e o presidente do Congresso, presidente do Poder Legislativo. Então, dentro de uma democracia, os três poderes são independentes e equivalentes. E é importante conhecermos essa informação, porque uma Constituição, ela pode ser tanto uma Constituição democrática, como pode ser uma Constituição com tendências autoritárias. Quando uma Constituição autoritária é modelada, escrita, a primeira coisa que você pode observar é que vai acontecer um desequilíbrio entre os três poderes. Normalmente, nos governos autoritários, ocorre uma maior centralização do poder, uma maior concentração do poder no poder executivo, e em detrimento do poder legislativo, que é enfraquecido. Você enfraquece o legislativo e aumenta os poderes do executivo. Características fundamentais das ditaduras. Outra característica das ditaduras: normalmente, os poderes da União são maiores em detrimento dos poderes dos estados. Toda ditadura costuma fazer isso. Agora, constituições democráticas, além dos três poderes serem equivalentes, independentes, são constituições que prevêem a liberdade de organização partidária, sociedades civis, prevê uma Constituição que prevê a sua liberdade de expressão, direito de ir e vir. E dentro de constituições democráticas, esses poderes equilibrados, esses direitos do cidadão, né, são invioláveis. E olha só, vamos pensar nessas constituições democráticas e autoritárias, porque no decorrer da história do Brasil, nós tivemos 7 constituições. Essas 7 constituições, uma delas era uma constituição monárquica. Uma constituição monárquica que foi
que foi outorgada em 1824 e foi a mais longeva Constituição brasileira. Ela durou até a proclamação da República, depois a segunda Constituição, a primeira das Constituições republicanas, foi promulgada em 1891. Então veja bem, existem dois tipos também de Constituição. As Constituições outorgadas e as Constituições promulgadas. Qual será a diferença entre elas? Uma Constituição promulgada é uma Constituição que foi escrita a partir de um processo constituinte, ela foi discutida, foi votada. E uma Constituição construída democraticamente. Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta. Uma Constituição imposta pelo Poder Executivo. Então, normalmente, as Constituições autoritárias são outorgadas e as Constituições democráticas são promulgadas. Então, olha só, no Brasil, nós temos duas Constituições que foram marcadamente Constituições ditatoriais e Constituições autoritárias. Uma redigida durante o governo do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas em 1937, Constituição que durou até 1945, e posteriormente tivemos a Constituição de 1967, a Constituição que deu respaldo legal à ditadura militar inaugurada em 1964, e uma Constituição que sofreu várias emendas constitucionais, como por exemplo em 1969, para que fosse constitucionalizado as atribuições do Poder Executivo e a eliminação dos poderes fundamentais que foram instituídas pelo Ato Institucional número 5. Então, olha só, duas constituições autoritárias ditatoriais, de Vargas, 37, e da ditadura militar, 67. E duas constituições ligadas ao processo de redemocratização após essas duas ditaduras. Em 1945, cai o governo de Vargas e inicia-se um novo processo democrático. Então, em 1946, será feita uma nova Constituição que foi promulgada num processo de redemocratização após o final da ditadura do Estado Novo, que acaba em 1945 e é promulgada uma nova Constituição em 1946. A outra Constituição ligada a um contexto da redemocratização é a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, que foi feita no contexto do final da ditadura militar. Então, a história das Constituições nos mostra o histórico político da organização do nosso país. Então, veja bem, a primeira Constituição que tentou ser escrita no país foi em 1823. Ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque tinha voto censitário. E a renda do votante e do eleitor, né, do candidato e do eleitor, era definida pela quantidade de mandioca que ele tinha em sua propriedade, porque era usada para fazer a ração para o escravo. Então, se você tivesse uma grande plantação de mandioca, significaria que você tinha muitos escravos e que você era um fazendeiro rico. Então, na Constituição do Império, você tem voto censitário, você tem uma coisa que, assim, não funcionou na época. A inspiração da Constituição de 1823 foi nas constituições que estavam surgindo na Europa e eram muito liberais para o gosto do imperador, que queria uma Constituição com maior poder concentrado na figura do imperador. Ele dissolveu a Constituição da Mandioca, ele dissolveu a Constituição de 1823 e outorgou uma nova Constituição em 1824, que durou até a proclamação da República. Essa Constituição de 1824, ela tinha uma novidade. Normalmente as Constituições possuem três poderes, que nós já comentamos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na Constituição de 1824, existiam quatro poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário, e o poder moderador, que representava o poder do rei. O poder moderador era o poder do imperador, que tinha o poder de controlar os outros três, né? Ele provocava uma hipertrofia no poder das mãos do imperador. Ele provocava uma grande concentração no poder do imperador, que tinha a possibilidade de jogar com o Congresso, por exemplo, e fechá-lo na hora que lhe conviesse. Nesta época, a Constituição Imperial, ela
também mantinha o voto censitário de 1824. Então, olha só, 4 poderes, o quarto é o poder moderador, mantinha o voto censitário, ela permitia a manutenção da escravidão. E veja bem, naquele contexto, o Brasil tinha uma religião oficial. A religião católica era a religião oficial, por lei. Então, preste atenção nesses detalhes, para que nós possamos compreender melhor a nossa Constituição Republicana de 1891. Então, você tinha a religião católica oficial e a igreja ela tinha um papel extremamente importante para o Estado brasileiro naquela época. Por exemplo, o registro de nascimento, casamento e morte era realizado pela igreja. Então, veja bem, nesse contexto de religião oficial do Estado, né, temos outros elementos. Por exemplo, o unitarismo. O que significa unitarismo? É a relação de poder existentes entre a União e entre os Estados. Vamos tentar entender. Olha só, existem os dois extremos. A forma como era a organização do Estado brasileiro na época do Império, que era o unitarismo. O poder central, concentrado nas mãos do rei, na capital, né, do Brasil, quem mandava era a União. Os estados brasileiros não tinham autonomia para fazer as suas próprias leis e quando conquistaram essa autonomia, já tardiamente no Império, ela era absolutamente reduzida. Então temos uma maior dependência dos estados com relação à União, porque os estados são enfraquecidos e a União é muito forte. Unitarismo. Os poderes são concentrados na União. Agora, com a proclamação da República, mudou de unitarismo para federalismo, que é o poder da autonomia relativa dos estados, né? Cada estado segue as leis federais, segue a Constituição, mas possuem uma autonomia relativa para fazer as suas próprias leis. Muito bem. Então, a Constituição de 1891, ela vem após a proclamação da República. A proclamação da República, em 1889, foi realizada pelo Exército. Então, para respaldar e dar legalidade ao novo regime implantado, era necessária a nova Constituição. E essa nova Constituição republicana, ela vai trazer muitas novidades com relação ao que era durante o período imperial. Então, olha só, em 1891, nossa primeira Constituição republicana, podemos observar que ela era federativa e presidencialista, diferente daquela outra. A Constituição do Império, primeiro, previa uma monarquia hereditária. Agora, temos o poder transitório, restituído a cada período estabelecido, 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? E federativa, ou seja, com uma maior autonomia relativa dos estados, diminuindo o poder da União em favor da autonomia dos estados. E além disso, de onde que veio essa inspiração? Talvez o maior jurista e estadista daquele momento, o principal redator da Constituição de 1891, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, um republicano idealista, se inspirou na Constituição Republicana dos Estados Unidos. Isso. Aí você fala, nossa, como assim se inspirou na Constituição dos Estados Unidos? O nome de batismo do Brasil era Estados Unidos do Brasil, devido a essa forte inspiração que nós tínhamos com relação ao modelo federalista norte-americano. Mas não foi deles que nós copiamos o modelo federalista. Nós copiamos o modelo de organização federalista mais da Argentina que dos Estados Unidos. Olha só, nos Estados Unidos há ainda o federalismo pleno. Os estados têm autonomia completa. Tanto que você ouve notícias a respeito dos Estados Unidos e você tem 53 estados e esses estados, eles possuem autonomia praticamente total, né? Alguns possuem pena de morte, outros não. Em alguns estados você pode começar a dirigir com 16 anos, outros você pode começar a dirigir com 18. Alguns estados, muito influenciados pela bancada religiosa, é proibido você ensinar a teoria da evolução de Darwin. Ou seja, há uma autonomia quase total dos estados com relação à União, né? Agora, o modelo que nós adotamos, que é
de uma autonomia relativa dos estados, nós temos autonomia para fazer as nossas próprias leis, mas a União possui um poder relativamente alto em relação aos estados. É o modelo confederalista que nós copiamos da Argentina. Tá? Então, o que influenciou a nossa Constituição Republicana? A Constituição dos Estados Unidos e o modelo federalista argentino. Então, veja bem, nesta Constituição de 1891, ela vai romper com a monarquia. Então, vai ser inaugurada uma série de novidades, né? Entre essas novidades, olha só, o Estado laico. Lembra que comentamos agora mesmo que durante a época da Constituição de 1824, a Constituição Imperial, o Estado possuía uma religião oficial. Isso vai ser eliminado a partir da Constituição de 1891. O que significa Estado laico? Estado não religioso. Cuidado! Dentro de um Estado laico, o que significa pode existir uma enorme variedade religiosa dentro do país. Pode existir uma maioria religiosa que possui uma enorme influência no governo. Mas as leis do país não são redigidas com base em princípios religiosos. O Estado não obriga o cidadão a ter uma religião oficial e a diversidade de crença é absolutamente respeitada. Mas o Estado não pode ser governado com base em princípios religiosos. Como acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Irã é uma república teocrática, uma república islâmica. É governado pela Sharia, pela lei islâmica, que tem seus princípios baseados no Corão. Por exemplo, o recém-fundado Estado Islâmico no norte do Iraque, que está sofrendo ataques dos países ocidentais por ser um Estado anuente com terrorismo, ele quer restituir o califado islâmico e governar também com base nas leis islâmicas. Ou seja, não é um Estado laico, é um Estado religioso. Tá? Então, olha só, o Estado laico foi instituído a partir de 1891. Agora, preste atenção, habeas corpus é um direito de dar-me o corpo para evitar o abuso do Estado. Evitar o abuso do Estado, por exemplo, em caso de prisão ilegal. Em caso de prisão, você tem o direito de responder em liberdade e você pode fazer isso através de habeas corpus. Primeiro você tem que ser julgado para depois ser punido, ser preso. Então, esse direito do habeas corpus surgiu na Inglaterra, na Revolução Inglesa, no contexto das revoluções burguesas, quando surgirão as constituições, como falamos anteriormente, e esse habeas corpus, que é uma instituição do Estado contemporâneo, ele surgiu para evitar os abusos do Estado contra o indivíduo, né? Então, a Constituição de 1891 previa o habeas corpus, a de 1934 previa habeas corpus, a de 1988 previa habeas corpus, que foi suprimido nas duas constituições ditatoriais que tivemos no Brasil. Destacadamente, o habeas corpus foi abolido pelo Ato Institucional número 5, em 1968, durante a ditadura militar. Então, veja bem, a ampliação do direito de voto ocorreu, porque, como comentamos, o voto era censitário. O que é voto censitário? É voto que você tem que ser rico, você tem que ter dinheiro, tem que ter poder econômico para que você possa votar. Isso acabou no Império. O voto foi ampliado para a República, mas apesar de ter ocorrido uma ampliação do direito de voto, existiam restrições muito grandes. Por exemplo, era livre o voto para maiores de 21, homens era voto masculino, mulheres não votam, soldados não votam, religiosos não votam. Então você tem uma ampliação do direito de voto com relação ao que existia durante o período imperial. No entanto, é uma Constituição que ainda traz extremas restrições à participação da população, principalmente porque não votam os analfabetos. E por que isso constitui uma grande restrição à participação popular nesse período?
Simples, a maior parte da população no contexto é analfabeta, reduzindo a possibilidade de participação do povo brasileiro nas decisões políticas. E aí você já deve perguntar para mim, na época que eu estava na escola, eu estudei a República Oligárquica, que é o nome que a gente dá para aquele período do domínio das oligarquias, fazendeiros, grandes coronéis, no começo da República. Não tinha o tal do voto de cabresto, que era o voto que o fazendeiro, o coronel, obrigava a sua área de influência a votar no seu candidato? Sim. Mas como que o camponês, como que o trabalhador rural, extremamente pobre, analfabeto, votava? Isso era uma fraude eleitoral muito comum naquela época. Era considerado pela lei alfabetizado a pessoa que sabia escrever o nome. Então você ensinava a pessoa a desenhar o nome, que na verdade era um desenho, não havia, né, uma cognição daquilo, e ela, assinando o nome, estava liberada a votar, e votava. Mas isso era uma fraude eleitoral. A Constituição de 1891 restringia o voto dos analfabetos. A Constituição de 1891, ela durou até 1930. O que aconteceu em 1930? Ao final do período oligárquico, que com a proclamação da República, em 1889, passamos por um período que é a República governada pelos militares, a República da Espada, quando o Brasil foi governado por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois, o poder republicano passou à mão das oligarquias rurais, através do Pacto Oligárquico, que garantia a alternância política entre Minas e São Paulo no poder federal. Era o que nós chamávamos de República do Café com Leite. Nesse período da República do Café com Leite, ou República Oligárquica, na época do domínio dos coronéis, do voto de cabresto, dos currais eleitorais, que eram as áreas de influência do fazendeiro, né? Esta Constituição, com essas características, ela foi mantida até 1930, período em que ocorreu a chamada Revolução de 30. Revolução de 30 foi o nome dado pelos correligionários de Getúlio Vargas ao golpe dado que retirou os paulistas do poder e colocou no poder federal o novo presidente Getúlio Vargas, que vai iniciar um governo muito longo, que vai ser conhecido como Era Vargas, que vai começar em 1930, vai até 1945. Depois Vargas volta brevemente em 1950 até 54, quando ele afasta-se do poder de forma trágica com seu suicídio. Neste período, entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas dissolveu uma Constituição, que era aquela Constituição de 1891. Durante 4 anos, um período de seu governo que ficou conhecido como governo provisório, Vargas governou sem Constituição. O que significa um país ser governado sem Constituição? Significa que este país está sendo governado arbitrariamente. Não há uma lei, por exemplo, que regula os poderes do poder federal, que regula os poderes da União e as medidas que podem ser tomadas pelo presidente. Então, nesses 4 primeiros anos, Getúlio Vargas governou de forma arbitrária, sem Constituição, e neste período o Brasil passou por um conflito. São Paulo, ele declarou guerra ao Brasil, ocorreu uma guerra civil, que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932, em que os paulistas exigem a promulgação de uma nova Constituição, e foi o que aconteceu. Em 1934 vem uma nova Constituição, e essa nova Constituição ela vai manter a estrutura fundamental da Constituição de 1891. Vai manter o Estado laico, né? Vai manter uma autonomia relativa dos estados. No entanto, Getúlio Vargas, ele vai ampliar os poderes da União. Ele vai ampliar os poderes da União e reduzir os poderes do Estado. Apesar de, em 1934, eles ainda terem uma certa autonomia, que será eliminada na Constituição de 1937. Então, veja bem, Getúlio Vargas aumenta esses poderes da União, mas as duas grandes novidades, as mais importantes, que você não pode esquecer,
dessa Constituição de Getúlio Vargas de 1934 foi que, a partir dela, tornou-se constitucional o voto universal e secreto. Isso, voto universal e secreto. O que quer dizer isso? Votam todos, homens, mulheres, e o voto é segredo, não é mais aberto como era na época da República Oligárquica. Isso vai eliminar a possibilidade da manipulação dos votos dos currais eleitorais. Eliminar, sabemos que não eliminou, mas diminuiu profundamente, colocou isso sob controle. Então, olha, voto universal e secreto, inauguração do voto feminino. E olha só, pela primeira vez, numa Carta Constitucional no Brasil, foram previstos direitos sociais, garantias sociais que o Estado daria para o cidadão, de educação, saúde, moradia. E a primeira materialização desses grandes direitos sociais que são previstos na Constituição são as leis trabalhistas. Elas serão lançadas em 1932 com a CLT e se tornarão constitucionais em 1934. Esta foi a Constituição de Getúlio Vargas, mas pobrezinha. Essa Constituição democrática, que previa, né, a participação política, liberdade partidária, liberdade de expressão, durou somente, olha só, 3 aninhos. Vargas entrou em 30, dissolveu a Constituição, governou 4 anos sem Constituição. Promulgou esta em 34, 3 aninhos, Getúlio Vargas dá um golpe. Ele dá um golpe, ele vai utilizar como pretexto o avanço das ideias comunistas no Brasil e vai instituir uma ditadura que ficou conhecida, ditadura do Estado Novo. Essa ditadura, ela permaneceu no Brasil entre 1937 e 1945. Como era uma constituição autoritária, uma constituição com o objetivo de respaldar uma ditadura, um governo autoritário, ela vai fazer o quê? Lembra que nós comentamos? Aumentar os poderes da União, diminuir o poder dos estados. Essa Constituição também vai ampliar os poderes do presidente. Essa Constituição também vai eliminar a liberdade de expressão, a liberdade de organização partidária. Os partidos políticos serão proibidos no Brasil. Os partidos contrários a Getúlio Vargas e os partidos favoráveis a Getúlio Vargas. O país vai passar por um período sem partidos, em que na verdade, a única possibilidade de participação política eram os sindicatos pelegos, os sindicatos atrelados ao Estado que eram controlados, né? Então, sem partido, sem participação política, com censura, aumentaram os poderes do presidente e ampliaram os poderes da União em detrimento do poder do Estado. Fundamental, retorno, na verdade, instituição da pena de morte, que existia na Constituição do Império e retornou na Constituição da ditadura varguista do Estado Novo. Depois disso, olha, a Constituição previu pena de morte em 2 contextos. Na Constituição de Getúlio Vargas, do Estado Novo, de 37 a 45, e na Constituição de 1967 da ditadura militar, para respaldar penas de morte que o Estado poderia conferir a seus opositores políticos. Então, veja bem, a pena de morte e a diminuição do controle de constitucionalidade, todas as características de uma Constituição ditatorial. Olha só, depois vai passar por um período de redemocratização. Em 45, Vargas abandona o poder. Entra como presidente da República, eleito democraticamente, Eurico Gaspar Dutra, general. E Dutra será o responsável pela nova Constituição, a Constituição de 1943, que, como já falamos, era uma Constituição de redemocratização. Ela tentava restituir a normalidade democrática do país após a ditadura do Estado Novo. Então, veja bem, quando vai redemocratizar o país e fazer a nova Carta Constitucional, é basicamente uma reedição da Carta Constitucional de 34. É como se ela fosse ressuscitada, porque a estrutura fundamental da Constituição do Brasil, em 46,
era a mesma estrutura fundamental da Constituição de 34, com uma novidade importante. Pela primeira vez, constitucionalmente, era previsto na Constituição a transferência da capital do Brasil, que até aquele momento era no Rio de Janeiro, o Distrito Federal, o estado da Guanabara. Ele seria transferido para o Planalto Central. A Constituição de Brasília já era prevista em Constituição antes mesmo do Juscelino Kubitschek. Na verdade, o projeto de Constituição de Brasília, ele foi realizado pela primeira vez lá na época do Império, por José Bonifácio, um grande estadista da época da promulgação da outorga da Constituição de 1824. Depois da República, ela se torna constitucional na Carta de 46. E aí, além desta novidade, que é a previsão da construção da nova capital, veja bem, apesar de ser uma Constituição democrática, apesar de ser uma Constituição que tinha por objetivo acabar com os elementos autoritários do governo Vargas, ela tinha um elemento que ia de encontro, era contra os interesses dos trabalhadores quanto à sua participação política. Além de proibir os partidos comunistas, proibia o direito de greve. Sim, a Constituição de 1946, apesar de democrática, ela tinha sérias limitações quanto à participação política do trabalhador, pois limitava os direitos de greve. Então, pessoal, próxima Constituição depois de 1946. Veja bem, 1946 até 1964, essa Constituição esteve em vigor. Funcionou muito bem, funcionou numa boa. Agora, o que aconteceu? Por que ela foi dissolvida? Em 1964, ocorre o golpe militar. Em 1964, este golpe dissolve a Constituição e passa a governar por atos institucionais. Em 1967, é outorgada, é imposta a nova Constituição autoritária da ditadura, que sofrerá emendas mais tarde. Mas preste atenção num detalhe. Mesmo com a Constituição de 1967, que tornava legal a ditadura militar, que dava respaldo jurídico para a ditadura militar, os militares continuaram governando por decretos-lei e por atos institucionais. Mesmo com a Constituição de 1967, outros atos institucionais serão outorgados. Tiveram vários atos institucionais. No próximo ano, olha, 67 teve a Constituição, 68, ato institucional número 5, que acaba com o direito de habeas corpus, diminui os direitos fundamentais e dá legalidade à perseguição, à tortura, né? Então, veja bem, o ato institucional número 5, ele não era previsto, as arbitrariedades que eram possibilitadas pelo Estado não eram previstas na Constituição de 1967, que vai sofrer uma emenda em 1969, não foi a única e não foi a última, mas em 1969 a Constituição receberá uma emenda constitucional para dar respaldo constitucional e jurídico para o AI-5. Tá ok? Então veja bem, a Constituição de 67 da ditadura vai durar até quando? Preste atenção, enquanto dura o regime militar. O regime militar foi de 1964 até 1985. Em 1988, durante o governo do presidente José Sarney, foi aberto em 87 um processo constituinte e em 1988 foi promulgada a atual Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã, que teve o processo constituinte dirigido, né, pelo grande político no contexto, líder do PMDB, no contexto da redemocratização, Ulisses Guimarães, que foi o líder do processo constituinte. E essa Constituição será promulgada em 1988 com o objetivo de redemocratizar o Brasil e acabar com os elementos autoritários da Constituição de 1967, que previa toda aquela
aquela organização da eleição direta para presidente, da eleição direta para governadores, para eleição direta para prefeitos de cidades consideradas estratégicas ou com mais de 300 mil habitantes. Então, em 1988, essa Constituição da redemocratização, essa Constituição cidadã, ela virá trazendo mais novidades do que qualquer outra Constituição no Brasil. De todas as Constituições que o Brasil já teve, esta foi a que mais previu direitos fundamentais ao cidadão, por isso chamada Constituição Cidadã. Então, veja bem, você está num contexto de redemocratização, final de uma ditadura militar, de um momento bastante polêmico e ainda obscuro em alguns sentidos na nossa sociedade. Então, os grupos que participaram do processo constituinte foram vários, tanto de pessoas que participaram ativamente na época da ditadura, quanto pessoas da oposição, quanto as pessoas anistiadas que voltaram e participaram do processo constituinte. Então, a Constituição de 1988, ela foi construída sobre uma enorme discussão de vários grupos de tendências políticas das mais variadas possíveis. E a partir daí, nós temos a Constituição que, além de ter previsto mais direitos e garantias fundamentais, passou a descentralizar um pouco o poder da União, garantindo maior autonomia para os estados e também garantindo maior autonomia para os municípios. Então, a Constituição de 1988, como nós podemos ver aqui nessa charge, que procura criticar alguns elementos que eram trazidos na Constituição, qual que é uma das mais importantes novidades que foram trazidas pela Constituição de 1988? Direitos sociais. O cidadão tem direito de receber assistência social do Estado. O cidadão tem direito de receber apoio na sua moradia, garantia de saúde, educação de qualidade. Ulisses Guimarães, no discurso de inauguração, no discurso de promulgação da Constituição de 1888, ele diz: só é cidadão aquele que tem salário digno, só é cidadão aquele que tem moradia, só é cidadão aquele que possui acesso à saúde adequada e só é cidadão aquele que é alfabetizado. E a cidadania começa no alfabeto. Então, essa nova Constituição, com essa grande ampliação desses direitos elementares, traz a garantia dos direitos sociais. E, como é uma Constituição que procura a redemocratização, vai desmontar toda aquela estrutura jurídica autoritária do Estado autoritária da ditadura militar. Primeiramente, a lei contra a arbitrariedade do Estado retorna o direito de habeas corpus. O Estado só pode punir mediante a lei. O Estado também deve seguir leis, para que não possa ser arbitrário. Estado que não segue a lei, ele se torna um Estado tirano. Então, além da proibição da pena de morte, proibição da tortura. Esta Constituição veementemente prega o respeito aos direitos humanos. Além disso, a livre manifestação de ideias através de partidos. Você tem liberdade de expressão e de manifestação pública. Também é previsto igualdade de gênero. Igualdade de gênero quer dizer, não é possível fazer distinção entre homens e mulheres, assim como é reconhecida a igualdade de gênero, a igualdade de credo e a igualdade de raça. Agora preste atenção. O texto constitucional fala em raça, mas na época este era um conceito bastante usado. Hoje sabemos que raça não existe. Devemos muito disso ao projeto Genoma. É muito maior a possibilidade, por exemplo, de um africano e de um alemão terem semelhanças genéticas entre si do que dois alemães entre si ou dois africanos. Então, raça não existe, mas é previsto nesta Constituição o crime de racismo, tá? Então, veja bem, racismo é crime
inafiançável. O que quer dizer isso? Você não pode ser solto sob fiança. E além de ser inafiançável, racismo é um crime imprescritível. O racismo é um crime que não prescreve. O que quer dizer isso? Existem determinados crimes que, passado uma data, aquele crime prescreve, ou seja, você deixa de ser punido por aquele crime. O crime de racismo é imprescritível, mesmo que tenha passado 80 anos, a pessoa pode ser julgada e punida por crime de racismo. Então, veja bem, além do racismo, prevê a proteção ao índio com a consolidação dos direitos do índio das reservas das terras indígenas. Então, além disso, o fim da censura, né, que vai ser bastante polêmica na época. Vão surgir várias bandas com músicas falando palavras polêmicas, baixo calão, para testar, inclusive, né, a reação da censura, da ditadura. Sim, a censura acabou com a Constituição de 1888. O voto para os analfabetos. Isto era uma proposta para a reforma política brasileira desde João Goulart. Era uma proposta antiga. Só que João Goulart ele foi afastado, né? Ele foi deposto pelo golpe militar e, a partir da Constituição de 1988, foi estabelecido este direito aos analfabetos, o direito de participar ativamente. Isso significa, sem dúvida nenhuma, uma ampliação dos direitos de cidadania e de participação. Agora, veja, a Constituição garante esses direitos. Não quer dizer que esses direitos todos possam ser executados pelos cidadãos brasileiros. Não quer dizer que todos esses direitos sejam cumpridos. Mas esses direitos, por serem constitucionais, são direitos que devem ser seguidos para que sejam materializados. Então, olha só. Além disso, a eleição em 2 turnos, que foi uma grande novidade. A eleição, até então, ela já previu várias formas de composição política. Aqui no Brasil, por exemplo, a Constituição de 1946 só tinha 1 turno. E ela trouxe bastantes complicações. Por exemplo, a Constituição de 1946, além de só prever 1 turno para eleições, ela previa que era possível você ter um presidente de um partido e o vice-presidente de outro partido. Quando você votava, pela luz da Constituição de 1946, você realizava um voto para presidente da República e realizava outro voto para vice-presidente. E neste período de 46 a 64, o Brasil passou por momentos de forte instabilidade política que acabaram com um golpe em 1964. Por exemplo, Juscelino Kubitschek, quando ganhou as eleições para ser empossado em 1960, ele recebeu uma forte oposição, principalmente de discursos da UDN, um dos grandes partidos conservadores da época, para que ele não pudesse assumir o poder. Porque Juscelino Kubitschek ele ganhou com 36% dos votos. Como não tinha segundo turno, o presidente ganhava por maioria simples. Pregaram um golpe contra ele. Ou seja, foi uma lei que estava na Constituição que provocou uma instabilidade política naquele contexto, né? Tanto que ocorreu um caso muito peculiar na nossa história política para que fosse cumprida a Constituição e garantida a posse de Juscelino Kubitschek, o ministro da Guerra, General Teixeira Lott, deu um golpe para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Ou seja, olha que complicado. E outra situação. Quando tinha essa lei, um presidente de um partido, o vice-presidente de outro, foi quando abriu o contexto político para o golpe de 64. Lembra? Jânio Quadros, presidente eleito, governou por menos de 7 meses e renunciou. O vice-presidente, João Goulart, que tinha fama de comunista, ele estava em visita diplomática na China, tentaram impedir a posse dele. E isso gerou um conflito, uma instabilidade que, como comentamos, gerou o golpe de 64. Então, isso tentaram corrigir isso de que forma? Eleição em 2 turnos e eleição em chapa única. Você vota ao mesmo tempo para a chapa, presidente
e vice-presidente. E olha só, pessoal, então o que nós temos aqui, né, é aquilo que foi sancionado, aquilo que foi promulgado, aquilo que faz parte da nossa realidade constitucional hoje, de um país democrático, de um país com liberdade de expressão, mas que ainda tem um longo caminho para que possa tornar a cidadania verdadeiramente ampla e de acesso a todos. A cidadania é algo ainda a ser construído, pois muitos cidadãos brasileiros não conseguiram sua cidadania plena. Essa Constituição que mantém o equilíbrio e a autonomia dos três poderes. Essa Constituição é a que garantiu, até hoje, o período mais estável da nossa política nacional. Tanto que da proclamação da República até hoje, nós passamos por vários golpes, por vários momentos de manipulação do poder político, grande corrupção eleitoral. Então, de todas as nossas constituições republicanas, além de ser a que contribui mais com o direito de cidadania, foi a que mais garantiu a estabilidade e a tranquilidade constitucional no nosso país. Então, pessoal, é isso aí. Encerramos agora esse importante tópico, Constituições Republicanas. Espero que todos tenham compreendido esse importante assunto. Então, muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, foco no sucesso e grande abraço.